Bom dia, oitavo ano, partindo para a reta final, para usufruirmos aí das férias, né? E em agosto, em nome de Jesus, todos nós presenciais, né? Para as coisas ocorrerem da melhor maneira. Dando continuidade à filosofia helenística, que é o que? Essa mistura, que foi a partir então de Alexandre que ele começa, isso vocês viram em história, e agora na filosofia eles vão em busca de uma felicidade interior. Então nós vimos como isso vem do público ao privado, aí nós vimos as correntes epicuristas e o estoicismo. E hoje nós vamos ver o pirronismo, esse pirronismo que é a suspensão do juízo, e o cinismo, para nós então terminarmos. E desejo a vocês na próxima semana boas provas, né? Que as coisas se organizem facilmente, vocês tenham paciência, assim como nós temos tido também, né? Porque está difícil para todo mundo. Mas vamos lá. Esse pirronismo seria a suspensão do juízo. Como que é isso? Eles colocam assim, esse pirronismo, ele foi fundado a partir de Pirro de Élida, em 365 a 275, século IV e século III a.C. Foi uma corrente filosófica que defendia a ideia de que tudo é incerto. Então pega esse homem, que foi a partir dele que cria-se essa linha filosófica de que todas as coisas são incertas. Nenhum conhecimento é seguro. Não há nada que você possa falar, isso aqui é dessa maneira. Segundo esses estudiosos, eles acreditavam nisso. Por quê? Por que eles diziam? Porque qualquer argumento que a pessoa tem, ele pode ser feito o quê? Ele pode ser contestado. Por isso que não tem nada certo. Porque se eu posso contestar, então é porque ainda não há certeza. Então o que esses seguidores eles propunham? Que as pessoas adotassem uma suspensão do juízo, que é o epoké em grego. Isto é, a abstenção de fazer qualquer julgamento. Já que a busca de uma verdade plena é inútil. Por quê? Porque se eu for buscar uma verdade plena, quando eu chego em determinado, não, isso é verdade. Pode ser contestado e aí vai como se fosse um ciclo vicioso. É mais ou menos isso. Claro que eu estou falando a grosso modo, que depois a gente vai se aprofundar nisso no ensino médio. Vocês vão se aprofundar mais nessa corrente filosófica. Então aqui, desse modo, aceitando que todas as coisas possam conhecer apenas as aparências e desfrutando do imediato captado pelo sentido, as pessoas viviam felizes. Então, a partir daquilo que eu encontro, que é captado pelos meus sentidos, tá tudo bem. Então é isso que eu tenho para agora, então é isso que eu consegui. Mas pode ser contestado. O pirronismo constitui, portanto, uma forma de ceticismo, pois professa a impossibilidade do conhecimento, da obtenção da verdade absoluta. Por quê? Porque eles vão falar, então por mim está bem até aqui. Por quê? Porque eu me torno cético em relação àquilo. Por quê? Porque nada é absoluto. Tudo pode ser contestado e chegar a uma próxima verdade. Então, por isso que eles falam que há impossibilidade de se chegar ao conhecimento. Então esse pirronismo, a partir de Pirro de Élida, é essa corrente. É uma corrente mais simples de se entender, não tem muita dificuldade em relação a isso aí. E aí vem o cinismo. Essa corrente filosófica do cinismo vem do grego kinos, que significa o quê? Cão, cínico, forte, né? Mas esse cinismo, pelo menos o significado da palavra, a gente já tem uma ideia. Significa como um cão. Olha aqui, o termo cinismo designa assim a corrente dos filósofos que se propuseram viver
com os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Então eles negavam isso. Depois você vai ver aí, é muito legal ler o que Alexandre Magno, ele simpatizou com um desses filósofos, e aí ele fez uma pergunta para ele, e ele responde de maneira muito interessante, baseado no próprio significado dessa corrente filosófica. E aqui, levava ao extremo a tese até socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. E aí Diógenes de Sinope, que é de 413 a 323, século V e século IV a.C., que ele é o filósofo mais destacado dessa escola filosófica que é o cinismo. E ele é conhecido como o Sócrates demente, ou Sócrates louco, porque ele levava a risco ao conhecer. Lembra daquela frase, conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo? É mais ou menos isso, porque ele fala, conhece-te a ti mesmo e vamos desprezar todos os bens materiais. Por isso que ele é considerado o Sócrates louco, pois questionava os valores e as convenções sociais. Ó, por quê? Que ele foi chamado então de louco, porque ele questionava os valores e as convenções sociais e procurava viver estritamente conforme os princípios que considerava moralmente correto. Então aquele que propunha como moralmente correto, ele vai viver. Aquilo que é voltado para os prazeres e os deleites a partir do que eu posso ter, normalmente eles negam isso. Vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre o Grande promoveram o helenismo, que é essa mistura, por isso que essa escola faz parte, que é chamada escola helenística, que misturava essas culturas populares, Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Conta-se, olha aqui para vocês verem que bacana, conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, teria respondido, sou cosmopolita, que é uma palavra de origem grega, que é um cidadão do mundo, devido à mistura. Aí, olha o que tem de acontecimento nisso aqui, que bacana. Há muitas histórias de sabedoria e humor sobre Diógenes. Uma delas conta que ele morava em um barril e que, certa vez, Alexandre Magno foi visitá-lo. De pé em frente à casa, Alexandre perguntou-lhe se havia algo que ele, como imperador, poderia fazer em seu benefício. Ao que Diógenes respondeu prontamente, sim. Pode sair de frente do meu sol? Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo dos filósofos pelos bens materiais, teria comentado, se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Então isso aí é muito legal. Aí o livro que tem aqui conta uma história que eu também vou repassar para vocês, porque dá tempo, fala assim, o barril e a esmola. Zombavam de Diógenes. Além de morar no barril, volta e meia era visto pedindo esmolas às estátuas, cegas por serem estátuas. Eram duplamente cegas porque não tinham olho, e uma das características das estátuas gregas. Perguntava a Diógenes por que pedia esmola às estátuas inanimadas, de olhos vazios. Ele respondia que estava se habituando à recusa, pedindo a quem não via nem o sentia. Ele nem ficava aborrecido pelo fato de não ser atendido. É mais ou menos uma imagem que pode ser usada para definir as relações entre a sociedade e o poder. Tal como as estátuas gregas, o poder tem olhos vazados, só olha para dentro de si mesmo e de seus interesses de continuidade e de mais poder. É muito atual isso, né? Parece como se eles estivessem falando para os nossos governantes. Então, para ele, por isso que ele não ficava chateado. De que adianta? Então é melhor pedir dessa maneira, porque os nossos governantes e o Estado têm feito da mesma maneira. Aí ele termina assim: a sociedade, em linhas gerais, não chega a morar no barril. Uma pequena minoria mora em casas mais substancial. A maioria mora em espaços um pouco maiores do que um barril.
E a gente que nem consegue barril para morar, fica mesmo embaixo da ponte ou por cima das calçadas. Morando em coisa melhor, igual ou pior que um barril, as sociedades têm necessidade de pedir não exatamente esmolas ao poder, mas medidas de segurança, emprego, saúde e educação. Dispõe de vários canais para isso, mas na etapa final todos se resumem a uma estátua fria, de olhos que não estão fechados, estão vazios. Acho que a gente podia até parar por aqui, nem falar mais nada. E isso deveria ser propagado para todo o Estado, para todos os governantes. Um cara que é do século antes de Cristo, ele tem uma visão fantástica do mundo político em que nós vivemos e do mundo social, é incrível, né? Como eles fazem. Então ele fala, por isso que eles negam tudo que é voltado a esse mundo capitalista, ou seja, voltado para as coisas desse mundo materiais, os bens materiais. Então ele se contentava com a intelectualidade e o que ele vivia. Pelo menos uma coisa fica para nós, porque nós estamos vivendo em outro século, nós já estamos no século 21 depois de Cristo, sendo que ele está falando aqui de séculos 5 e 4 antes de Cristo. Então são milhares de anos aí que a gente pode, mas fica um legado incrível para nós. Um legado de que é complicado a política. É complicado ver a sociedade até hoje dessa maneira. E que nós agora, com mais essa informação a partir de Diógenes, com essa corrente filosófica do cinismo, a gente possa fazer uma reflexão de a cada momento estarmos realmente procurando ser melhor para a política ser melhor. Porque os próximos governantes vão ser vocês. Então que essas coisas fiquem gravadas na mente, no coração, para que a gente tenha um futuro bem melhor a partir do conhecimento que vocês estão adquirindo, né? Vocês estão se tornando intelectuais a cada dia com a vida acadêmica de vocês e que as coisas elas possam então ter uma mudança, né, de perspectiva, que a gente possa ser mais sábios a partir do conhecimento e não só ficar enchendo de informação cognitiva, mas nos tornando sábios, colocando isso verdadeiramente em prática a partir de tanto conhecimento, de tanta linha teórica muito interessante e fantástica, né? Isso é maravilhoso. Depois, se alguém quiser, tenta ler O Barril e a Esmola, de Diógenes, que vocês vão chegar a entender mais. É muito, muito bacana vocês terem contato com tão grande informação. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês e que bom que a gente está, pelo menos, passando um pouco de informação, e que em agosto a gente volte, né? Pelo menos eu tenho orado para que isso ocorra e pedido a Deus mesmo para que essas coisas venham a ocorrer logo. Um beijo e obrigado.